vocês para o nosso painel, do primeiro painel do dia, que é Universidades como Agentes do Ecossistema de Inovação. Então, nesse painel, a gente vai discutir o papel crucial das universidades na promoção e sustentação da inovação tecnológica e no desenvolvimento de ecossistemas de inovação. Então, a gente vai explorar como essas instituições acadêmicas estão colaborando com as organizações e outros stakeholders para impulsionar a inovação e criar um ambiente propício para o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções. Então, hoje a gente está com esses 4 convidados, vou chamar um a um no palco e ler um pouquinho da bio deles para vocês, mas vai ser um desafio, porque a gente tem que ser rápido e cada bio é enorme, porque é um pessoal muito capacitado. Então, primeiro eu queria chamar a Jamile Sabatini Marques, diretora de Inovação e Fomento na ABS e diretora também do Think Tank. Por favor, Jamile, venha ao palco. Ela é pós-doutora em Desenvolvimento Baseado no Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e pelo Instituto de Estudos Avançados aqui da USP, o IEA. É doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC, onde defendeu sua tese sobre a importância de se fomentar a inovação para gerar desenvolvimento econômico baseado no conhecimento. Então, uma salva de palmas para a Jamile, por favor. Queria chamar, então, a próxima, Juliana Bonomi, que é professora da FGV, a ESP. Ela é PhD em Management Science pela Lancaster University Management School e professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da FGV. É autora de artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais de impacto e vencedora de prêmios acadêmicos e de serviços prestados à academia. Sua experiência profissional inclui atuação na área de operações nas empresas Unilever, Unibanco e Itaú, e como profissional de ensino na Universidade Presbiteriana Mackenzie, INSPER e Lancaster University Management School, no Reino Unido. Sua principal área de pesquisa é a gestão de relacionamentos interorganizacionais no contexto de serviços e a governança dos mesmos. Seus estudos atuais focam em relacionamentos colaborativos entre parceiros público-privados e empresas em ecossistemas de inovação e empreendedorismo. Então, uma salva de palmas também para a Juliana. Nosso próximo convidado é o professor Marcelo Zurfo, que é coordenador do CITI aqui da USP. Ele é engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica, doutor em engenharia elétrica e livre docência na especialidade Meios Eletrônicos Interativos. É professor titular junto ao Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tem atuado junto ao Laboratório de Sistemas Integráveis, o LSI, coordenando pesquisas e desenvolvimentos na área de Meios Eletrônicos Interativos, com foco nos seguintes temas: engenharia de meios interativos, saúde digital, computação de alto desempenho, realidade virtual, computação gráfica e visualização. Em 2001, ele desenvolveu o primeiro sistema de realidade virtual totalmente imersivo no Brasil, denominado Caverna Digital. Também é coordenador científico do LEIA, Laboratório de Ensaios e Auditoria, da ICP Brasil. E desde 2011 coordena o Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da USP. Então, uma salva de palmas para o professor Marcelo também. Por fim, mas não menos importante, queria convidar a Mariana Zanata, que é coordenadora na Inova Unicamp. Ela é graduada em Economia pela Unesp e possui mestrado e doutorado em Política Científica e Tecnologia também pela Unicamp. Sua trajetória acadêmica inclui um período de trabalho no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, onde desenvolveu e implementou políticas industriais e tecnológicas para o Estado de São Paulo, e atualmente a Mariana é gerente do Parque Científico e Tecnológico e da incubadora na Inova Unicamp, onde lidera iniciativas de inovação e desenvolvimento tecnológico focadas em fortalecer o ecossistema de startups e empreendedorismo na região. Salva de palmas para a Mariana também. Basicamente, eu não tenho nem roupa para estar aqui no meio desse time de fera, mas, para começar, eu queria então pedir para cada um deles contar um pouco sobre a jornada deles, pessoal, em gestão da inovação e sobre como o papel da instituição que eles hoje estão aqui representando, o que eles fazem, né? Qual é o papel dessa instituição no ecossistema de inovação. Então, quem quiser começar, fica à vontade. Vê se esse microfone aí agora vai ser colaborativo, Jamile. Bom dia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
Falando um pouquinho, né, sobre essa parte de ecossistema de inovação e o que a gente tem feito com isso. A ABS, a Associação Brasileira das Empresas de Software, criou um think tank, um Centro de Inteligência, Políticas Públicas e Inovação. Então, foi, por parte das empresas, a busca pela academia para fazer essa integração e a gente pensar melhor em termos de melhores políticas públicas para o nosso país. A ABS ela tem como propósito um Brasil mais digital e menos desigual. Então, a gente se uniu, né, trazendo a academia para dentro dos nossos comitês e GTs para debater e para que tivesse essa troca, então, que a gente considera super importante, pensando o que a gente leva, né, para as nossas políticas públicas de uma forma simples. A gente sabe que a academia e nossos artigos eles são ainda elitizados. Então, a gente tem uma preocupação de comunicar a sociedade como um todo por meio de artigos em jornais como o IT Forum, né, revistas digitais, para a gente comunicar e também contribuir, né, com os nossos governantes, porque muitas vezes eles não sabem como é que está se comportando por exemplo, uma cobrança, um tributário em outros países e qual o impacto que isso vai dar na competitividade das nossas empresas. Então, a ABS hoje tem 23 pesquisadores de nível de doutorado para cima, né? Brasil todo, e temos pesquisadores fora do país. Quem tiver interesse, por favor, né? Os nossos temas são todos ligados à tecnologia, então a gente tem pesquisador de inteligência artificial, plataformas digitais, segurança cibernética, lei geral de proteção de dados, então, tributário, regulatório. Então, quem estiver pensando em pesquisas relacionadas à política pública, é sempre bem-vindo para contribuir para o nosso ecossistema. Muito bom saber. Bom, também, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Bom, meu interesse em inovação, acho que surgiu há um tempo atrás. Eu comecei a pesquisar serviços intensivos em conhecimento, que nem o desenvolvimento de software ou serviços de engenharia. E, assim, esses serviços são fundamentais porque eles levam inovação para a economia de forma geral. Mas eles só fazem isso por meio da colaboração entre o cliente e a empresa que está desenvolvendo o software. Então, foi quando eu comecei a me interessar por essa lógica da colaboração para a inovação. E sempre trabalhei assim, duas empresas, né, uma DIAD, analisando e colaborando para inovar. E quando foi 2020, eu diria, aí, começo de pandemia, eu comecei a olhar mais proximamente essa lógica de colaboração nos ecossistemas de inovação. E aí a gente começou justamente a querer entender, nesse grupo de pesquisa que a gente tem lá na GV, como que os atores no ecossistema, as universidades, as startups, os fundos de investimento, os hubs de inovação, eles podem colaborar, mas não para fomentar a startup. Claro, eles vão fazer isso de qualquer forma, mas colaborar para que o ecossistema se desenvolva. Então, por exemplo, você tem ecossistemas que têm gaps do ponto de vista de capacidade de incubação. Então, esses atores precisam se unir para, olha, vamos atrair uma incubadora, vamos tentar fomentar a incubação aqui, ou a aceleração, né? Ou, por exemplo, passar um marco regulatório junto ao governo federal. Uma startup no governo federal não é nada, mas um grupo de atores do ecossistema pode levar uma pauta. Então, a gente começou a estudar isso, né? Trabalhando muito forte com o pessoal ali do AgTech Valley, entendendo como eles se estruturavam. E hoje, a gente continua nessa lógica de mapear e entender como os diferentes ecossistemas no Brasil estão se organizando, ou seja, como que os atores nesses ecossistemas colaboram para crescer o tamanho da torta. Eu sempre falo isso, né? Fomentar o desempenho do ecossistema. O que a gente quer com essa pesquisa é ser mais propositivo e levar ferramentas, né? Por isso que a Rose falou, levar ferramentas para que esses atores consigam realmente colaborar. Porque uma coisa é falar que precisa colaborar, outra coisa é ter os mecanismos para a colaboração. Então, o papel da FGV hoje é desenvolver essas ferramentas, né? Desenvolver pesquisas para criar esses mecanismos. Eu
queria trazer a parceria, né, professor Zufo, que eu não falei. A ABS fechou a parceria junto com o IEA, a gente está aqui dentro do Inova USP, então nossos pesquisadores têm um espaço dentro do Inova USP, e então eu sou pesquisadora do IEA e a ABS tem uma parceria com o IEA. Tá? Há tempo, professor. Bom, o tema de inovação acho que surgiu, eu me formei em economia, e aí tinha uma matéria no último ano lá sobre microeconomia 3, que falava de Schumpeter. Eu gostava de outras coisas em economia, mas depois dessa disciplina, assim, eu falei, acho que tem alguma coisa legal aí, né? Não foi muito linear, não. Depois eu acabei indo fazer mestrado, doutorado, não muito relacionado à inovação, mas com política industrial, tecnológica, e vim trabalhar aqui no IPT. E quando foi criada, né, a Inova Unicamp, né, eu tinha muitos professores ligados, né, à agência de inovação e tal. Então eu sempre olhava no site para ver o que estava acontecendo, né? Na época a gente punha lá quem eram as pessoas que estavam lá trabalhando e tal. E eu ficava lá olhando, procurando vaga, né? Falei, quem sabe um dia. E aí um dia chegou. Então faz 13 anos que eu estou na agência de inovação. Também não entrei assim direto no que eu trabalho hoje, né? Que é com o Parque Científico e Tecnológico, que nem existia, né? Na época. Eu entrei num projeto para fazer mapeamento dos processos de propriedade intelectual, transferência de tecnologia da agência. E aí, em 2013, o parque foi criado formalmente, né? O projeto já era desde 2008, né? E com a criação do parque, eu comecei a trabalhar ali na gestão. Era eu e o meu diretor, durante um bom tempo, foi isso. E depois a incubadora, né, acabou sendo incorporada ao parque também, as ações de empreendedorismo, né, que nós temos na agência. Então, com o crescimento, né, e o desenvolvimento da agência, essas ações foram sendo ampliadas, né. Hoje a gente tem uma equipe mais estruturada, né, e que permite a gente desenvolver aí várias ações, né, de fomento ao empreendedorismo na comunidade interna e externa, e pensando na Unicamp, né, e na universidade, como o papel aí dentro do ecossistema, eu vejo como, né, um papel principal da universidade de formação, né, de recurso humano aí, de qualidade, né, um gerador de tecnologia, né, para o mercado, e também um grande atrator, né, de empresas ali para a região, né. Então a Unicamp puxa muito ali o ecossistema, né, para as empresas que estão no entorno, na região e dentro do parque científico, né, como a própria Match IT aí, né, que o valor, né, de estar dentro da universidade, desenvolvendo pesquisa junto da universidade, né, próximo dos alunos, eu acho que é o que as empresas aí mais procuram, né. É isso. Olá, bom dia, bem-vindos. Eu sou coordenador aqui do centro. E eu acho que eu sou um bicho meio esquisito, eu estava pensando aqui, né? Porque eu sou engenheiro eletrônico. E porque fazendo inovação, né? Eu fui recrutado na década de 80, ainda na Guerra Fria, para um programa estratégico, porque o Brasil ele não podia comprar supercomputador na Guerra Fria. Nós éramos embargados. E isso afetava profundamente a nossa economia, porque o agronegócio e a prospecção de petróleo e águas profundas já emergia. Então, tinha desculpa de que nós éramos não alinhados na Guerra Fria, mas outras nações queriam prejudicar a nossa economia, cerceando acesso tecnológico, né? Então, para vocês terem uma ideia, naquela época, um supercomputador era do tamanho dessa sala. Eles ainda são, né? Mas eu não deixei, ao longo dos 30 anos, de projetar computadores. E o último que nós projetamos, que é um chip para inteligência artificial, visando aplicações em finance. E, por exemplo, o supercomputador, na época, a gente imaginava 10 milhões de dólares. Ele ia consumir 1 megawatt, um terço da energia da USP.
E esse chip que nós projetamos, ele tem 1 por 2 milímetros, ele consome 0,1 microwatt, ele custa 0,40 centavos de dólar. Isso é um exemplo da exponencialização. A exponencialização não ocorre só no crescente, mas no decrescente também. A exponencial é -1. E isso leva a um fenômeno, eu estava vendo a apresentação da colega anterior, de um fenômeno muito interessante das plataformas digitais, que é a desmaterialização, ou a gente chama da pulverização. Então, no meu caso, diferentemente das pessoas comuns, eu tenho uma visão sistêmica da inovação. Então, temos Schumpeter, né? E eu gosto muito de Drucker. Drucker, para mim, me traz os requisitos e os postulados para a gente fazer uma inovação sistemática. E para nós, inovação, ela é exponencial, tal, mas ela, antes de mais nada, ela tem que focar no impacto. Então, a grande questão é como a gente impacta. Bem, eu fui num crescente de fazer coisas legais, então a ICP Brasil a gente concebeu, depois o padrão de TV digital, que foi adotado em 14 países daqui da América Latina. E aí, durante a pandemia, falando de inovação aberta, a gente fez os ventiladores pulmonares, né? E aquilo lá foi uma loucura, porque o pessoal começou a jogar dinheiro, jogaram 18 milhões de reais na gente, sem conta bancária, né? Não tinha nem estrutura para aquilo. E a gente montou uma rede de mais de 400 voluntários, 1.200 doadores, e aquilo foi muito intrigante, porque quando a gente fala de ecossistema, a percepção comum são de ecossistemas orgânicos, ou seja, que eles florescem espontaneamente, né? Não é bem assim. De novo, voltado à minha trajetória como engenheiro eletrônico, trabalhando nas plataformas digitais, que hoje são miniaturizadas, quem trouxe o conceito de ecossistema lá atrás, ou que capturou, talvez ele existisse antes, foi a empresa Intel, né? A Intel ela lança, na década de 90, a ideia de que havia o ecossistema Intel. E aí o papel importante do que a gente chama do catalítico, da catalisação. E quando a gente acaba o ventilador, acontece isso, o reitor me chama para assumir a inovação, o centro de inovação, né? Na verdade, é uma mudança radical de política na universidade. A gente estabelece a inovação como o nosso quarto eixo. As universidades do Brasil são organizadas em ensino, pesquisa e extensão. E a inovação é aquela coisa que fica na periferia. E no caso da USP, por questões ideológicas, institucionais, ela era invisível. Então a gente fez o contrário. A inovação está no centro. Nós estamos trazendo tudo aqui para dentro. Esse prédio, como o Inova Ribeirão e Inova São Carlos, eles ficam no baricentro da universidade, ficam no centro. E o nosso esforço é criar uma exponencial de mudança de atitude dos cientistas, Piano. Está mudando. Ontem vocês viram que a gente deu honoris causa para Marisa Monte, né? Imaginando como essa universidade era careta, vocês vejam a mudança de paradigma, né? 123 honoris causa, até hoje, só 3 mulheres, 2 grandes cientistas e agora uma grande artista, né? Então, assim, eu vou encerrar minha fala por aqui. Nós temos o TRL, né, de 1 a 9. O grande problema é a jornada de TRL, que ela pode ser muito lenta. Para a gente comprimir e acelerar de forma sistêmica, a gente trouxe 1 para o 9, ou 9 para o 1. Então, nós estamos trazendo a ABS, outras associações empresariais importantes estão vindo aqui para dentro de Inova. E a ideia é criar esse caldeirão da hélice tríplice. Então, empresas, universitários, empreendedores, investidores juntos, tentando fazer com que os processos de inovação se acelerem nesse país. Se vocês olharem, nós não estamos bem na fotografia. O Brasil, no último ranking de competitividade, caiu.
Então, nós temos discursos assim, eu saio daqui, vou para a Itália, vou para a França, para a China, eu vejo que nós estamos muito bem em discurso, mas os indicadores não estão bem. Fala-se, inclusive, que talvez os indicadores colocados aí não são os melhores para nós. Mas o fato é que a gente não está bem na fotografia do que é o consenso dos indicadores de inovação. E, então, o plano, e talvez esse próprio debate seja importante, é o que nós podemos fazer em espaços de bastante integridade e confiança. Uma premissa importante na inovação é a integridade. E a gente criou o escritório de integridade da universidade para poder ter relações público-privadas bastante densas, né? E essa é a visão. Tentar sistematizar. Tem gente que fala que é impossível, como fala-se que é impossível sistematizar a arte. Tem essa visão um pouco equivocada que é impossível sistematizar a inovação. Eu acho o contrário. As nações que estão conseguindo nadar de braçada sobre esse aspecto, a gente consegue ver que existem políticas, processos e sistemas muito bem estruturados. O meu papel aqui na organização é tentar fazer essa estruturação. Obrigado. Obrigada, pessoal, pela essa primeira rodada. Queria aproveitar, então, esse gancho para perguntar para vocês quais são os principais benefícios que vocês observam. Acho que vocês já deram uma pincelada sobre isso nessa primeira fala, mas para que outros atores desse ecossistema, então as empresas, as associações, participem e colaborem com as universidades. E também, a gente não fala só de coisa boa, a gente também fala das coisas difíceis, quais são os desafios em conseguir essa conexão, essa formação dessa tripla hélice que o professor Marcelo falou. Vamos começar de cá para lá dessa vez. Bom, eu falei um pouco já, né, acho que dos benefícios, aí falando especificamente do Parque Científico Tecnológico, né, mas pensando no geral, assim, na universidade, porque o parque é onde a empresa pode estar dentro da universidade para poder colaborar. Né, então, é um espaço físico, né, que as empresas podem ocupar para desenvolver, né, essa pesquisa conjunta e essa interação com as demais empresas também, né. Mas, para além, né, de estar no parque, o papel da Inova aí é de fazer essa conexão, né, da empresa com a universidade para transferir a tecnologia, né, as invenções, as patentes que estão sendo desenvolvidas e colocar isso no mercado aí por meio, né, transformando isso numa inovação, né. Então, a gente sabe que, enfim, o papel da universidade vai, né, até um ponto, né, e a empresa é que tem que continuar depois dessa jornada para poder produzir, transformar isso de fato num produto, num processo, né. Então, o nosso papel aí é fazer essa conexão, né, e as empresas também, acho que cada vez mais vêm entendendo que elas também não conseguem desenvolver tudo internamente, sozinho, e daí a importância de estar juntos, né. A dificuldade é de alinhar expectativas, né, e tempo também, né. Então, o tempo da universidade e da pesquisa é um, né, e o da empresa e do mercado é outro. Então, o tempo todo a gente tem que estar alinhando, né. A empresa chega com super pressa e a universidade tem o seu tempo ali, né. Então, para o processo de pesquisa conjunto, de inovação, né, ele tem um tempo diferente, né, tem todo um risco. Então, acho que faz parte do trabalho aí alinhar, né, essa questão aí do tempo, né, para que a gente consiga chegar num meio tempo. Não vai ser tão rápido quanto vocês esperam, mas também não pode demorar tanto quanto se não tivesse, né, uma parceria, né, de repente. E a questão burocrática também, né, mas que a gente vê que não é só do lado da universidade também. A empresa, né, tem as suas burocracias, né, os seus trâmites aí internos, ainda mais se a gente está falando de multinacionais, né, em muitos casos quem decide não é a empresa que está aqui no Brasil, as coisas têm que subir para a matriz, e aí isso demora também todo um tempo, tal, né. Então, isso faz parte aí do trabalho, né, mas eu acho que a gente já evoluiu muito, né, desde que
começou, né? E as empresas cada vez mais assim vêm enxergando, né? E sabendo como trabalhar ali com a universidade, né? Ainda tem, né, desafios, tem gente, muito mais gente que a gente pode trazer para perto, mas a gente vê que isso já evoluiu bastante, né? E que elas enxergam o resultado que isso dá, né, em termos de pesquisa, de novos produtos, né? Então, acho que é isso. Bem, a gente está tentando inovar a inovação na Universidade de São Paulo. Então, de um processo que a gente não podia nada, agora a gente pode tudo. Inclusive fazer operação de equity com vocês, ter um orçamento generoso para isso. E a gente quebrou alguns paradigmas, né? Na hélice tríplice, a gente tem que imaginar que o governo é o padre e a gente tem que promover o casamento da universidade com a empresa, imaginando filhos robustos, fortes. Esse é o modelo, né? Bem, a burocracia acabou aqui, né? A gente assina convênio em 72 horas hoje. E infelizmente, com multinacionais que não veem a inovação como algo legal num país que é filial, tá? Vamos ser francos nisso, né? Aliás, Peter Drucker é legal, a Harvard Business Review tem artigos muito interessantes sobre a brutalidade. Então, assim, não me interpretem mal, mas a franqueza e a objetividade é um aspecto importante que a gente tem que ter na inovação, porque um dos assets aqui é tempo. A gente não tem tempo a perder, principalmente voltando ao anterior aos indicadores do Brasil. O Brasil ele vai ter que fazer uma exponencial mais rápida se a gente quiser recuperar o tempo perdido. Falando sobre a hélice tríplice, então, assim, nós arregaçamos as portas para a iniciativa privada. E ela, infelizmente, tem restrições. Existe um problema de mindset, e o segundo problema importante é capital flow. O Brasil, vocês acompanham o debate econômico brasileiro, sim, ele afeta a inovação. Existem situações absolutamente trágicas de empreendedores, inclusive o mais recente se suicidou por falta de capital, né? No SciBiz, que é o nosso evento semana passada, uma hora foi dito, olha, o empreendedor ele arrisca nos Estados Unidos, mas se tudo dá errado e fale, 6 meses depois ele consegue recuperar 85% do capital investido. Aqui no Brasil é menos de 40% em 3 anos. Então nós temos problema de insolvência, nós temos problema de crédito, nós temos problema de liquidez para os empreendedores. Então os empreendedores brasileiros, eles assumem riscos que são absolutamente insanos e incompatíveis com os riscos que a gente observa em outros ecossistemas. Então, estruturalmente, tem muita conversa, mas eu jogo no colo dos economistas o fato de que não há circularidade de capital no montante necessário e razoável, compatível com os anseios e as expectativas do ecossistema brasileiro. Ele é pujante, ele é representativo, ele é diverso, mas no final do dia não tem dinheiro. E o dinheiro é o sangue que permite a circularidade e a alavancagem das nossas iniciativas. Então, quando a gente vê unicórnios, a gente vê que a capacidade do brasileiro de superação é maior que a média. Mas a gente não pode aceitar esse fato de que não gira dinheiro nos ecossistemas brasileiros. Tá? E isso induz um outro fenômeno que a gente chama da diáspora brasileira. Então, em termos de fotografia, a gente pensa uma universidade pública, como a USP, em 2 domínios de atuação de ecossistema. A social techs, ou seja, não necessariamente a gente precisa de empresas fazendo inovação. É claro que elas aparecem quando aparecem processos de captura de valor e circularidade de capital. Mas, por exemplo, o próprio trabalho da Marisa Monte é um trabalho de social tech. Ela faz um trabalho incrível de inovação
com parcos recursos, mas com impacto na sociedade brasileira muito importante. Porque para uma universidade pública, a inovação não é fazer a empresa ganhar dinheiro ou multinacional ganhar dinheiro. A inovação é a gente beneficiar diretamente a população que nos financia. A gente tem que fazer vacina, a gente tem que fazer ventilador, a gente tem que erradicar a pobreza, a gente tem que urbanizar favelas, a gente tem que fazer processos de inclusão. Então, um domínio da inovação da USP muito forte é a Social Tech. E isso não precisa, talvez, de tanto dinheiro. Mas outra coisa importante são as Deep Techs. Gente, eu tenho aqui na Universidade de São Paulo 5.400 PhDs, dos quais 60% estão nesse campus. Esse espaço aqui, esse território, é uma das maiores concentrações de PhDs das Américas fora dos Estados Unidos, pago pelo Estado brasileiro. Se eles não impactarem a sociedade, qual que é o sentido? Na terceira onda industrial, ok, a gente formar pessoas e publicar papers, tem que publicar. Mas na sociedade do conhecimento, a gente tem que impactar. E aí o foco total nosso é nas Deep Techs. E nas Deep Techs nós temos um problema, que a gente tem uma diáspora muito grande, né? Então, os meninos e as meninas abrem as startups em quantum computing, em vacinas. Na hora que elas precisam de um recurso, vamos dizer, pequeno, um ticket inicial de 10 milhões de euros, para montar um sistema de criogenia para um supercomputador quântico, não acontece aqui, mas acham na Holanda, acham em Boston, eles vão para lá. Tá? Então, a diáspora é algo que a gente está discutindo com o Itamaraty. Né? Então, de forma geral, esses são aspectos importantes que têm que ser pensados. Não vamos ficar apenas na soft tech. A soft tech é legal, a gente ganha dinheiro rápido, ganha um ticket de 200 bilhões, se der certo, lá na frente, mas eu acho que o Brasil pode ir mais. Ia falar, difícil falar depois dessa fala, né? Talvez eu poderia complementar, acho que trazer uma visão um pouco de management. Acho que o Marcelo falou muito dessa questão institucional que a gente tem no Brasil, né? Enfim, faltam recursos para empreender, o risco é muito maior, é muito mais difícil para empreender. Por outro lado, tem uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, que é o tal do paradoxo da inovação. Talvez você já tenha ouvido falar. Né? Ou seja, o porquê que o Brasil e os países da América Latina não conseguem avançar significativamente nos rankings de inovação. Tem a questão institucional, sem dúvida. Mas duas explicações por trás disso também são a falta de competência gerencial e a falta de competência empreendedorial, ou seja, dos empreendedores. Né? E a gente, como escola de management, a gente tem tentado focar muito nisso. Né? Veja, nos Estados Unidos tem um ditado que fala assim, o incompetente não sabe que ele é incompetente. Tá? E, recentemente, foi feita uma pesquisa que as empresas brasileiras não têm capacidade gerencial. Né? Esse estudo foi feito em 2018, 2020 e 2022. Alguém depois eu posso compartilhar, do Bloom e Varini. Falta competência gerencial nas empresas brasileiras. Certo? Sem competência gerencial, a gente não consegue inovar. Não adianta você ter relacionamento com a universidade, relacionamento com os centros de pesquisa, terem desenvolvimentos maravilhosos de inteligência artificial, se você não tem competência. A pesquisa da Rose mostra isso, né? Ela 46% está lá no nível mediano para baixo. Né? Então, enquanto a gente não conseguir desenvolver essas competências gerenciais e também a capacidade de empreender, a gente não vai conseguir sair desse paradoxo da inovação. O que é a capacidade gerencial? Gente, é coisa básica. Às vezes é fazer uma gestão de estoque, implementar um CRM. Certo? Quando você olha para as grandes multinacionais, né, o próprio gráfico da pesquisa é muito legal, porque a média, para pegar o eixo aqui, né, a média das empresas brasileiras está aqui, mais próximo do zero da escala. Mas quando você pega as multinacionais, elas estão mais para esse lado, ou seja, elas importam essas práticas das matrizes, mas a grande maioria das empresas brasileiras não são multinacionais. Então, a gente precisaria desenvolver essas competências gerenciais, implementar CRM, capacidade logística, capacidade de digitalização. Tá? Então, como universidade, a gente precisaria tentar fazer isso. A tripla hélice tem que partir a gente tem que ir além e falar, não é só
tecnologia, empresa e governo, né? A gente tem que pensar também que a gente precisa ter as empresas, as faculdades de gestão envolvidas nisso, trazendo modelos. O grande desafio, primeiro que, como eu disse, se a pessoa não sabe que tem esse problema, ela não vai atrás, né, de um centro de excelência, por exemplo, em logística ou em marketing, para tentar resolver esse problema, né? E também temos a questão do timing, que eu acho que é muito complicado de você resolver, porque a universidade quer publicar papers. Então, a lógica de incentivo é diferente do que o mercado, né? Então, a gente precisa também trabalhar nessa lógica de incentivos. A gente nunca vai conseguir implementar a tripla hélice se, no nível micro, a gente não tiver um sistema de incentivo onde todas as partes vão se beneficiar. Então, acho que essa é a minha visão. Obrigada. Trazendo um pouco de desafio, assim, né, o que eu percebo muito, e sou diretora de inovação e fomento, então vou falar um pouquinho sobre a importância do fomento. E vou trazer Schumpeter de novo aqui. O que o Schumpeter fala? Que o governo ele tem que compartilhar do risco. O empreendedor inovador, ele abre novos mercados e novas formas de consumo. E o governo tem que compartilhar desse risco. Então, isso eu considero de extrema importância. Nos países que estão à frente, o nosso ranking o Brasil tem caído no ranking, mas os países que estão à frente, o que eles falam? Estamos em crise? Vamos fomentar mais. Então, se você vai para a China, Estados Unidos, Alemanha, é 3%, 4% do PIB que eles colocam em fomento à inovação. O Brasil é menos de 1%. Então, assim, e eu já fiz pesquisa, já coordenei o programa Juro Zero de Santa Catarina, junto com a FINEP, e a gente mediu o impacto, gerou mais emprego, gerou mais benefício para os funcionários das empresas. As empresas passaram a exportar, porque elas tinham inovação. Então, elas nos comentaram que, nossa, eu não precisei vender, vieram atrás de mim. E isso, quando a gente mediu, a gente estava no meio da crise de 2008, e os empresários nos trouxeram que, se não fosse o programa, eles teriam quebrado. Por terem a inovação, fez total diferença. E uma curiosidade é que os bancos de desenvolvimento, FINEP, BNDES, eles sabem que o setor de tecnologia é um setor que quase não fica devendo. A inadimplência é quase zero do setor de tecnologia. E a gente tem o desafio, porque a gente já não é mais da era industrial, onde se dava fábricas. Hoje são as mentes. E a gente entra nos problemas das garantias, né? Então, eu estou com um empresário lá, associado à ABS, buscando tudo quanto é tipo de fomento, já foi aceito nos Estados Unidos, viu, professor? E aqui nada, ele não consegue. Isso que eu estou abrindo portas, ele fala com o diretor do banco, e aí fazem, não, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Então, realmente, assim, é uma dificuldade para o nosso empreendedor, né, de receber esses incentivos e de poder errar e recomeçar. Porque nos Estados Unidos eles percebem como que já teve um ensinamento, ele já aprendeu com o erro. E aqui é quase que um crime ter errado. Então, a gente precisa ter essa mudança de cultura, né? E uma coisa que eu gostaria de trazer, assim, que eu sinto como pesquisadora, vendo meus colegas que se dedicam à pesquisa em si, porque muitos dos pesquisadores também que eu conheço estão ligados a empresas, que é onde sai a sua renda, né? Eu sou pesquisadora porque eu gosto da pesquisa, mas eu não consigo viver da pesquisa. E eu vejo muita gente com dificuldade financeira e pessoas que são extremamente inteligentes. E eu falo assim, nossa, no Brasil você ser pesquisador é difícil. Você tem que gostar muito. Então, eu sinto muito isso, a falta de incentivo para aquela pessoa se manter como um pesquisador, né? A gente está agora, professor Zufo, buscando por meio do Think Tank, a gente está conversando com uma empresa que consegue fazer, porque mesmo as FAPs não têm isso hoje, uma análise para a gente aproximar esse pesquisador das empresas, dos currículos.
Então, assim, ó, se a empresa precisa de alguém especialista em matemática, doutor em matemática, para resolver um problema, a gente fazer essa conexão, porque muitas vezes as empresas não sabem onde estão esses pesquisadores. Então, a ABS quer fazer isso por meio do think tank, né, do Inova USP, como a gente está integrado, mas é difícil, não é fácil, não sei quantos de vocês são pesquisadores, né? Mas assim, eu vejo gente extremamente capacitada, com dificuldade no dia a dia, e isso com pessoas de pós-doutorado, e que a gente precisa dar um jeito, porque não dá para se manter assim, e muitos vão para fora, né? Porque são pessoas extremamente capacitadas, os outros países estão levantando a bandeira e falam, vem para cá. O Canadá estava até com uma política de atração de brasileiro, porque o brasileiro é criativo, é bom, pega junto, veste a camisa, né? Então, eles adoram a mão de obra brasileira. E eles estavam querendo atrair, que eu tenho uma amiga lá que trabalha lá, ela falou, Jamile, a gente está com um programa de atração de brasileiro, porque brasileiro é bom. Então, sabe, é nesse sentido que eu acho que são os nossos desafios hoje. Bom, a gente viu que tem muito desafio, mas caso alguém que esteja aqui na plateia ou que venha assistir a gente no YouTube posteriormente, que a gente está gravando, caso alguma dessas pessoas queira fazer pesquisa por amor, né, o famoso, e colaborar com os ecossistemas de vocês, com as universidades de vocês, quais seriam os formatos e canais de contato para fazer essa aproximação, começar a pesquisar no think tank, no FGV, na USP, na Unicamp, enfim. Como seria esse primeiro contato? Rapidinho, hein, gente, porque a produção aqui está me dando ponto aqui que se faltam 5 minutos. Bom, para conectar, né, com a agência de inovação, né, nós temos o canal Conexão com Empresas. Então, tanto os professores, né, podem conectar com a gente para dizer, olha, estou conversando com uma empresa, estamos desenvolvendo, estamos pensando alguma coisa junto. Então, é esse canal interno para as empresas ou os professores poderem conversar com a gente. A mesma coisa as empresas. Tem empresa que chega direto à Inova, né, porque não conhece nada e sabe ali como uma porta de entrada. Mas tem aquela que já conhece alguns professores, então já está conversando e tal, mas de toda forma o canal por meio desse canal de conexão com empresas, seja empresa ou professor, poder dizer, olha, estou querendo colaborar, tenho esse projeto para desenvolver junto, conta ali um pouco e a gente entra em contato depois para fazer exatamente essa conexão, né, dos pesquisadores com os temas ali de interesse da empresa. A gente desenvolveu também uma plataforma de competências que não não somos nós que colocamos os professores nessa plataforma, né? Isso daí também tem outras formas de buscar, mas são os professores que querem inovar e ter parceria com empresa, né? Ou que seja ali de projeto externo, ele se cadastra na plataforma e cria um currículo um pouquinho diferente ali do Lattes, dizendo, olha, essas são as minhas competências, esses são os meus interesses, né? Quero inovar, quero desenvolver coisas nessas áreas, então tem esse canal aí também, né? E, bom, que mais? E com o parque, né, tendo interesse, né, em se instalar no parque, a gente tem um outro canal também, ali um formulário, né, para as empresas que querem saber, né, como poder estar ali junto com a gente, além do programa de incubação também, né? Então, acho que esses são os principais canais ali para poder começar a interagir com a Inova, com a Unicamp. Bem, nós temos a resposta oficial e não oficial, né? A não oficial é mais interessante. Quando eu era jovem, eu fui ao MIT e o professor, no Media Lab, né? E o Media Lab, poucas pessoas sabem, foi feito por arquitetos. O Nicolas Negroponte é um arquiteto. Ele falou, a área mais importante do centro de inovação é o café. Então, assim, nós temos 6 máquinas de café aqui no centro. Então, daí que surgem as ideias. Essa é a resposta não oficial. Tranquilo, né? Não estou me comprometendo. A resposta oficial nós temos todo um enxoval de inovação. Antigamente, eu ficava até 4, agora a gente vai até 9. Então, nós temos a agência de inovação, nós temos os 3 Inova, e o Inova ele é um órgão de integração, de articulação.
Então, tem dúvida, não hesitem em marcar uma reunião com a gente, frequentem esse espaço e nós vamos estar aqui tentando fazer as melhores conexões possíveis no ecossistema, de 1 a 9, de 9 a 1. Bom, na FGV não é muito diferente. A gente tem o Centro de Inovação, que é a porta de entrada, né? Vem a demanda e a gente avalia que tipo de projeto, que tipo de interesse que a empresa tem, que a startup tem, e aí a gente busca fazer a conexão internamente. Pode ser tanto um projeto desenvolvido pelo Centro de Inovação e pelos professores que estão lá, ou pode ser que precise de competências que estão dentro da universidade. Então, nesse momento, a gente vai buscar os outros centros ou outros professores. Tem a questão do café também, óbvio, no qual você tem o contato com os professores orientadores, e aí também tem a possibilidade de financiar ou ter alunos de mestrado e doutorado participando ou fazendo as pesquisas deles dentro da empresa. Então, são diferentes caminhos. Eu acho que a porta oficial realmente é o Centro de Inovação. Na ABS, a gente tem alguns caminhos. Para quem tem empresa de tecnologia, a gente tem vários comitês e GTs. As reuniões são mensais, Brasil todo. São online, para que todo mundo possa participar. E a gente trata das dores das empresas nos temas futuro do trabalho, como eu comentei já. E aí ali tem muita oportunidade de networking também. Em relação à pesquisa, a gente tem então o Think Tank, que a gente está com o edital aberto para quem tiver interesse e quiser aplicar para ser um pesquisador e ter essa integração, né, com as empresas de tecnologia, com esse mercado. Tá bom? Obrigada. Eu fico à disposição de vocês, se alguém quiser saber um pouquinho mais. Gente, o debate foi super produtivo e a gente está aqui no limite do tempo, mas quero aproveitar a deixa do cafezinho para avisar que a gente vai ter agora um intervalinho de 30 minutos para café, para a gente se reenergizar e fazer networking. Então, não tivemos tempo direto para perguntas, mas vocês podem aproveitar os palestrantes aqui no nosso café para tirar alguma dúvida, fazer algum agradecimento.